O sumário aqui da apresentação seria discutir um pouco sobre o histórico de onde surgiu a matéria escura, ou seja, como que foi dado esse nome, qual experimento surgiu inicialmente para que tenhamos isso. Depois, sobre as formas de detecção que nós temos, ou seja, temos diferentes tipos de matéria escura a priori, e desses diferentes tipos de matéria escura é atribuído alguma partícula nessas variações de matéria escura. E essas detecções são feitas buscando partículas associadas a cada um desses tipos. Bom, e é claro que existe a interpretação padrão de matéria escura, aquela que é largamente aceita, que é literalmente a associação com uma partícula fundamental que é responsável pelo efeito de matéria escura que nós vemos. Mas existem interpretações alternativas. Então nós temos um ramo de teorias alternativas que explicam fenômenos relacionados com matéria escura. Não necessariamente explicam a sua totalidade, porque nós não temos um único experimento, ou no caso, um único indício da existência da matéria escura. E uma dessas explicações alternativas é a nossa ideia de que a matéria escura tem um componente de referencial não inercial. E para isso a gente vai, claro, mostrar qual é a previsão newtoniana, que quando a gente fala em matéria escura, a gente fala em dinâmica de galáxias, e isso é física não relativística. Então a física newtoniana dá conta desse processo, e vemos que a física newtoniana, aplicado a as condições clássicas de uma galáxia, tem algumas nuances, alguns problemas relacionados a essa ideia. O principal mesmo é a ideia da própria matéria escura. Então a gente tentaria mostrar a previsão relativística, que ela não é suficiente para explicar o fenômeno, nem mesmo se a gente for para as equações de Einstein e tentar resolver as equações em si. E depois a gente vai mostrar a nossa proposta, ou seja, a nossa formulação alternativa sobre esse experimento em particular. Dentre todos os indícios que nós temos de matéria escura, a ideia é discutir um desses tipos, que é o que nós chamamos de curva de rotação de galáxias. Bom, então vamos iniciar o nosso histórico. Tudo começou em 1933 com medições experimentais. Mas antes da gente entrar diretamente nesse histórico, é interessante a gente contextualizar a quantidade de matéria que a gente conhece no universo. Então, se a gente for aplicar um modelo dito padrão cosmológico, e desse modelo padrão, ou seja, usando as equações de Einstein, a gente consegue dar uma separação dos tipos de matéria que existe no universo. Então, a gente consegue separar a matéria bariônica da matéria escura ou da energia escura. A matéria bariônica é aquela matéria visível, tudo que a gente vê são os átomos propriamente ditos, são os fótons, as partículas que nós temos contato com elas. E isso representa em torno de 4% do que existe no universo. Então, em torno de 96% é desconhecido. Em torno de 96% é alguma forma exótica de matéria ou energia. Bom, 73% seria de energia escura, que é uma forma de energia associado à larga escala do universo, e 23% de matéria escura, que é também associado em alguma aproximação à larga escala. Há uma interação entre energia escura e matéria escura, mas essencialmente a matéria escura é mais local, associada às galáxias. Então a gente tem uma relevância grande para tentar entender o que é essa matéria escura, a energia escura também em si, mas existe um grande apelo do ponto de vista do conhecimento da natureza para entendermos o que é de fato essa matéria escura. Então é claro que esforços no sentido de dados experimentais, no sentido de detecção desse tipo de matéria, no sentido mesmo de esforços teóricos, de explicações alternativas, são todos válidos, dada a importância que nós temos desse tipo de matéria na composição do universo. Então, tudo isso começou em 1933, quando um físico suíço chamado Fritz Zwick, que ele estava estudando as galáxias, ele estava tentando entender a relação entre a posição de uma determinada estrela, um conjunto de estrelas dentro de uma galáxia, com relação à posição dessa estrela em relação ao centro dessa galáxia. Esta correlação, é claro que colocamos um gráfico de velocidade por posição, né? E este gráfico de velocidade vezes posição é chamado de curva de rotação de galáxias. Então nós temos no eixo Y a velocidade tangencial da estrela, e no eixo X
a posição, caso pensando bidimensionalmente, seriam em coordenadas cilíndricas, né, o raio associado ao plano da galáxia. Então, esta curva, ou seja, esse gráfico, é chamado de curva de rotação de galáxias. E ele dá a medida de como as estrelas se comportam, sejam próximo da galáxia, próximo ao centro da galáxia, ou na borda da galáxia. Seja a forma que a galáxia tiver, né? Então, se nós tivermos a galáxia como sendo uma aglomeração de matéria e várias estrelas em sua volta, então nós temos uma diferença entre a posição R1 e uma diferença entre um raio externo da posição R2. Ou seja, é claro que temos velocidades distintas, mesmo pela teoria newtoniana. Então é de se esperar que o estudo desta relação nos dê alguma informação sobre do que é composta a própria galáxia. E, na verdade, algum insight sobre uma física desconhecida do centro dessa galáxia, porque sabemos que no centro das galáxias temos uma densidade de matéria muito alta. Então esperaríamos o aparecimento de física diferente, uma física não explorada. Então, justamente surge grandes descobertas quando a gente entende essa nova física, né? Então, a ideia de Zwick foi fazer esta medição, e o que ele percebeu foi que a curva de rotação de galáxias não correspondia à física newtoniana. Ela não tinha a mesma previsão. O dado experimental não batia com a previsão teórica newtoniana. Bom, isso levou Zwick a fazer a conjectura de como se tivesse mais matéria no centro da galáxia atraindo as estrelas. Então ele pensou, bom, essa matéria não é visível porque a gente está com o telescópio apontado para a galáxia medindo cada ponto dessa galáxia, né? Então, se não é visível, é uma matéria invisível, só que ele pensou uma matéria escura ao nosso espectro de observação. E a gente percebe que todo o espectro eletromagnético não consegue observar essa matéria faltando. Por que essa matéria está faltando? É porque Zwick observou que as estrelas na borda da galáxia, nessa posição R1, mais afastado da galáxia, não tinha um comportamento newtoniano esperado. O que seria o comportamento newtoniano esperado? Bom, a gente pensaria que, como ela decai com 1 sobre a distância, então nós esperaríamos que as estrelas mais afastadas tivessem uma velocidade menor. Só que isso não acontece. Na verdade, a experiência mostra que é o inverso. Quanto mais afastado, parece que a velocidade das estrelas aumenta. Então, isso é compatível com a existência de uma matéria escondida. E ele cunhou o nome de matéria escura. E assim ficou. Então, na verdade, ficou mais atualmente, porque desde do artigo de 1933 de Zwick, praticamente todo mundo achou que era um erro e ninguém deu muita atenção para isso. Mas, posteriormente, com a evolução das medições experimentais, a gente percebeu que esse fenômeno associado à curva de rotação de galáxias, diferentes galáxias, davam o mesmo comportamento. E a gente vai abordar isso. Acho que o professor Sérgio caiu. A gente vai abordar... Voltou. É que você deu uma caída. Você deu uma caída só. Pronto, voltou. Deve ser que alguém tentou me ligar. Bom, então, experimentalmente, a gente percebeu que esse fenômeno não era uma característica única de uma galáxia. Era um fenômeno que se repetia em várias galáxias. Bom, passado esse período histórico e a gente avaliando essa espécie de universalidade da matéria escura, a gente percebeu que, é claro que o indício da curva de rotação de galáxias não era único. A gente tinha outros indícios que nos remetia à ideia de essa matéria escura. Parte deles está associado com a curva de rotação de galáxias, mas outra parte está associada com aglomerações de galáxias. Ou seja, se existir essa matéria escura no interior de galáxias, é claro que a aglomeração de galáxias vai ter um comportamento destoante com relação ao que a gente espera. E tem outro indício mais cosmológico associado com a radiação cósmica de fundo, a CMB, mais precisamente a anisotropia dessa radiação. Então, existem diferentes diferentes indícios da existência dessa matéria escura, e, na verdade, classificar tudo no mesmo bolo de matéria escura é até um pouco
complicado, porque pode ser que sejam matérias diferentes, pode ser que seja a mesma matéria sob condições diferentes, ou pode ser uma explicação totalmente diferente, uma para cada uma. Então, a matéria escura nada mais é do que um nome para algo extremamente desconhecido, um fenômeno desconhecido. Então, não é uma detecção formal em si, mas é uma explicação mais ou menos com aquela parecida do século XIX, quando a gente não conhecia um determinado fenômeno, a gente dizia que tinha um fluido associado a ele. E o problema passava a ser a entender, né, a equação de estado desse fluido. E às vezes o fluido era exótico. E algumas vezes esse fluido exótico mostrava-se não necessariamente um fluido, mas outra coisa, né? Como, por exemplo, no caso do calor, né? A termodinâmica, em que a explicação inicial foi a ideia do calorífico. Então, quando a gente não entende alguma coisa, a gente tem que fazer uma suposição. E a suposição que Zwick fez lá no começo do século XX é a que está em voga hoje. Ou seja, a maior parte dos cientistas acredita que a matéria escura é de fato um tipo de matéria, mas causada por uma partícula desconhecida. Então, todo o esforço no sentido de detecção dessa matéria escura vai estar relacionado com a detecção desta matéria, desse tipo de partícula, da busca pela partícula responsável pela matéria escura. Bom, nessa detecção, a gente, como eu falei, temos vários tipos de matéria, diferentes comportamentos que levam a crer que são diferentes tipos de matéria, normalmente associada com a temperatura. Então a gente tem a matéria escura fria ou a matéria escura quente. Elas se comportam de maneiras diferentes. Por exemplo, a matéria escura quente, muito se teorizou sobre a existência dos neutrinos, ou seja, que os neutrinos eram a causa da matéria escura. Só que a explicação é muito, muito estranha, porque os neutrinos têm massa praticamente nula e se movem praticamente à velocidade da luz. Bom, isso não explica porque eles se aglomeram no centro das galáxias, por exemplo. Então existe uma dificuldade para explicar todos os fenômenos com uma única partícula. E, na verdade, experimento após experimento, a gente percebeu que os candidatos que aparecem para a matéria escura, de partículas responsáveis por matéria escura, foram sendo sistematicamente descartados. E assim foi. As partículas responsáveis foram sendo sistematicamente descartadas e hoje a gente chega na posição seguinte. Depois de quase 100 anos de proposição de matéria escura, a gente chegou num ponto em que nós não temos um candidato. Nós não sabemos o que é isso. Nós não temos uma partícula responsável para isso. Pelo menos no mainstream, né, dos cientistas, as teorias mais bem aceitas, nós não temos como bater o martelo. Então isso cria uma situação um pouco estranha, né? Que é claro que leva determinadas pessoas, inclusive eu mesmo, a duvidar de que seja esta a explicação e tentar buscar teorias alternativas. Mais ou menos a mesma coisa aconteceu com as ondas gravitacionais, que teve uma polêmica muito grande no começo das ondas gravitacionais, que uma parcela dos cientistas achava que existia, outra parcela achava que não podia existir, que era apenas uma previsão matemática das equações, mas experimentalmente ela não se mostrava. E o experimento demorou muito tempo após as conjecturas iniciais, para poder mostrar que existe de fato alguma coisa. Porém, ainda assim há margem para especulação, porque o experimento que foi feito ainda não foi definitivo, ou seja, não foi um experimento repetido várias vezes por diversas fontes. Foi um experimento feito por uma única fonte. Então é como se todo mundo acreditasse no telescópio de Galileu e não montasse o seu próprio telescópio para observar as luas de Júpiter, né? Então, a polêmica das ondas ainda está em voga. Porém, no caso da matéria escura, nós nem chegamos à fase de detecção para postularmos alguma divergência, né? Para entrarmos em alguma divergência. Então, a margem de especulação aqui é imediata, porque se não temos um dado experimental nas explicações da grande maioria, é claro que explicações alternativas vão ser buscadas e a ideia é testar essas explicações à luz dos experimentos possíveis. Então eu, por exemplo, acredito que
as diferentes fontes ou indícios de matéria escura que temos são, de fato, diferentes sistemas. Eles não são a mesma coisa. Então, a minha abordagem para esse problema é atacar o problema para cada tipo de experimento, que são experimentos diferentes. Então, às vezes, a radiação cósmica de fundo está relacionada com uma grande escala cosmológica e a curva de rotação de galáxias, por exemplo, está relacionada com a escala local. Então, eu acho que se a gente pensar na explicação alternativa de um referencial, é claro que devem ser condições muito diversas. Bom, então, nessa detecção faltante, abre margem para especulação, e é isso que a gente vai fazer aqui. Bom, as alternativas possíveis são muitas, né? Mas eu decidi listar aqui duas das principais que eu imagino. A principal alternativa é a teoria Monde, que é a teoria newtoniana modificada. Então, é uma ideia de... É uma alternativa mais ou menos fenomenológica, em que tenta pensar na força newtoniana com um expoente diferente, e ajustar esse expoente de acordo com o dado experimental. De acordo com a universalidade desse expoente, é daí sim dizer ou tentar formular uma teoria de primeiros princípios. Então a Monde não é uma teoria de primeiros princípios, mas ela se ajusta de maneira muito bem aos dados experimentais. Outra alternativa, e esta não é uma alternativa muito investigada, é como se fosse a alternativa da alternativa, é a nossa proposta, que talvez a energia escura seja um efeito de referencial. Ou seja, pelo fato de estarmos em um referencial não inercial, é que a gente está vendo esse tipo de coisa. E eu vou mostrar por que a gente pensa isso, ou seja, que a ideia tem o seu sentido. E, é claro, a gente tem que fazer o vínculo experimental. Então, eu vou também tentar obter, eu vou mostrar o gráfico que nós obtemos com a ideia de referencial não inercial. Então, temos outras alternativas, claro, para a matéria escura, inclusive uma alternativa que diz que a matéria escura é, na verdade, uma forma de energia escura, ou seja, elas são intercambiáveis entre si, e, de certa forma, tem um sentido porque a gente sabe que há uma interação entre essas duas coisas, há uma interferência entre essas duas coisas, seja lá o que elas forem. Então, aqui eu vou explorar a ideia de referenciais não inerciais. Bom, mas para isso a gente precisa entender o que a teoria newtoniana prevê, porque sabemos que a teoria newtoniana pode ser aplicada a galáxias, ou seja, não é necessário termos uma teoria completamente não relativística para sabermos da física de galáxias. É claro que nem todos os fenômenos podem ser feitos assim, e a coisa mais óbvia é o que nós estamos falando, que é da energia escura. A energia escura ela sai da previsão newtoniana. Mas a maioria das dinâmicas de galáxias é feita com física newtoniana. Isso é largamente utilizado em vários ramos de pesquisa. Inclusive tem o ramo, né, de astrofísica não relativística. Bom, a física newtoniana, teoricamente, deveria ser aplicável à curva de rotação de galáxias, porque o regime de rotação, o regime de velocidades das estrelas nessas galáxias deveria ser uma física não relativística. Porém, ou seja, isso então leva a crer que a relatividade geral, que é a teoria de gravitação que generaliza os referenciais, os sistemas de referência e coordenadas, né, em física, não é necessário nesse ponto. Só que o problema é que a força centrípeta de um referencial, na verdade, a força centrípeta newtoniana nos mostraria que a velocidade da galáxia, ela tem um comportamento de 1 sobre raiz elevado a meio, ou seja, ela tem um comportamento que, quando a posição da estrela está muito afastada do centro da galáxia, nós deveríamos ter uma velocidade praticamente nula. Ou seja, não deveríamos ver uma estrela em órbita, né, ou em torno de uma galáxia, quando ela está muito afastada da galáxia.
Então, nessa equação aqui, a gente vê que V quadrado sobre R é igual a G vezes Mzão, e é claro que sobre R ao quadrado, cancelando as massas aqui. Então, isso significa que se nós cancelarmos aqui o R, nós temos então que V vai ser igual a raiz de Gm sobre R. Então, esta dependência da velocidade com a distância nos mostra que em algum momento a velocidade deveria cair para zero. Então, a previsão newtoniana é esta. Só que a gente sabe que isso não acontece experimentalmente. Foi isso que o Zwick, inclusive, verificou experimentalmente. Ele percebeu que isto não estava acontecendo, que esta teoria não explicava o dado experimental observado. E é claro que ele achou que tinha errado e fez várias vezes esse experimento com várias galáxias diferentes e sistematicamente obteve a mesma relação. Qual relação é essa? Que a velocidade não vai para zero quando a estrela está distante do centro da galáxia. Bom, então o que é experimentalmente observado? Então, nós temos a curva A, que é a previsão newtoniana. Então, percebam, a curva vai indo para zero à medida que a distância vai aumentando. E é claro que nessa região aqui, a gente espera que a física newtoniana não seja muito bem aplicada. Por quê? Porque é uma região próxima do centro da galáxia, onde, teoricamente, existiria uma densidade de energia muito grande, e essa densidade de energia, é claro que não poderia ser aplicado mais à física newtoniana, ou seja, campos gravitacionais muito fortes ou velocidades muito altas deveria ser explicados pela teoria da relatividade geral. Porém, a gente tem, a partir de um determinado linha de corte, nós temos uma discrepância entre o observado e a teoria. Esta diferença, normalmente, entre as duas curvas, é atribuída à existência da matéria escura. Então, é como se existisse alguma coisa no centro da galáxia que tivesse uma massa maior do que a gente esperaria. E não só localizado no centro da galáxia. Porque percebam, como essa velocidade vai para uma região constante, então deveria existir uma matéria escura distribuída ao longo dessa galáxia. E, na verdade, a gente imaginaria como as galáxias estão relativamente distantes umas das outras, e essa velocidade vai a uma determinada constante. Então, se a gente extrapolar essa curva, a gente pensaria que existiria uma matéria escura preenchendo, de fato, o espaço. E isso que leva à ideia de que existe uma interferência entre as duas, uma intercambiedade entre energia e matéria escura, que são faces da mesma moeda, mas nesse seminário a gente não vai tratar dessa possibilidade. Então aqui nós pensamos numa região de corte, que é onde acabam as estrelas, né? Então a gente pensa que em uma determinada região as estrelas não existem mais e portanto, não temos como estender essa curva de rotação de galáxias ao infinito. Ou seja, a distância deve ser truncada em algum ponto, normalmente associado com o próprio raio da galáxia. Bom, aí fica um pouco estranho, né, a previsão newtoniana, justamente onde deveria funcionar a física newtoniana, completamente diferente do experimento. Esta curva aqui é uma curva genérica de rotação de galáxias e é claro que cada galáxia tem uma curva mais ou menos diferente. Algumas temos uma oscilação maior aqui, depois uma estabilização, outras temos uma estabilização já inicial e depois uma pequena queda. Então, para cada galáxia nós temos uma dinâmica diferente. Só que todos os experimentos concordam que existe esta discrepância entre teoria e experimento. Então, é claro que então, nós temos que tentar explicar essa diferença. Bom, eu vou tentar entrar no ramo do referencial acelerado, justamente porque uma das bases que, na verdade, a mecânica é formulada em termos de referenciais inerciais. Os referenciais não inerciais sempre eram tratados caso a caso. Mecânica clássica sempre são tratados caso a caso.
Não existe uma universalização de tratamentos referenciais. Então, essa ideia, eu resolvi trazer essa ideia para a física relativística, ou seja, de tentar explicar alguns fenômenos pela escolha do referencial. Ou seja, por mais que a equação de Einstein, a relatividade geral, trate da universalização desses fenômenos, mas ainda é ramo de pesquisa. Não existe uma maneira unívoca de relacionar uma coisa com a outra. Porque a gente tem normalmente a transformação de referencial é dada pela transformação de Lorentz. Mas nós temos transformações de Lorentz dependendo do tempo, ou seja, uma transformação não local que pode caracterizar um efeito de referencial não inercial, mas isso não é único. Não temos uma única maneira de fazer esse tratamento. Então, a própria ideia de referencial, que era tão clara na física newtoniana, né, a escolha do referencial era uma coisa primária na física newtoniana, não é tão direta quando a gente vai para a física não relativística. Então, vamos pensar, por exemplo, na ideia de um carro fazendo uma curva. Então, o interessante desse carro fazendo uma curva é que na física newtoniana nós temos a explicação de referenciais inerciais e referenciais não inerciais. Nós temos explicações dos dois pontos de vista. Então, se a gente pensar no sujeito que está fora do carro observando, ele estará no referencial inercial. Mas o sujeito que está dentro do carro, ele vai ver as coisas de uma perspectiva de um referencial não inercial. É claro que os dois podem explicar o fenômeno. Um vai dizer que é a inércia responsável pela força que atrai o objeto dentro do carro para o centro da trajetória, e o outro vai dizer que existe uma força não inercial, uma força sem contrapartida da terceira lei de Newton, responsável por esse movimento. Isso é uma explicação de referencial, que é o que nós entendemos do ponto de vista da física clássica. Só que, e se nós tivéssemos uma explicação alternativa? Suponha que eu tentasse explicar da seguinte maneira. Bom, se eu colocar uma bolinha aqui no carro, quando ele faz a curva, ela vai ser atraída para o centro. Por quê? Porque eu acho que existe uma matéria na porta do carro, uma matéria que eu não consigo ver, uma matéria que eu não consigo perceber de maneira nenhuma do meu ponto de vista aqui, de nenhuma forma experimental, nenhuma partícula associada a ela, mas que ela parece atrair o objeto no centro do carro para a porta. Ou seja, parece uma espécie de matéria escura associada à curva no carro. Parece muito familiar com a própria explicação de matéria escura, não é? Ou seja, parece exatamente o que Zwick falou. Ou seja, existe uma matéria desconhecida, uma matéria que não interage por nenhum outro mecanismo que não gravitacional com a bolinha no interior do carro, atraindo para a direção da porta. Então, você pode ir lá na porta, tentar palpar, tentar pegar, você não vai sentir nada. E você pode tentar botar qualquer detector ali, que ele não vai detectar partícula nenhuma responsável por essa força. Então, parece que a gente está mais ou menos no mesmo dilema quando a gente estuda os experimentos de matéria escura, porque parece que a gente não tem nenhuma partícula associada, nenhum dado experimental efetivo, ou seja, apenas descarte atrás de descarte das partículas responsáveis. Então surge a ideia mesma da física newtoniana, ou seja, ao invés de dizer que tem uma matéria aqui, por que não pensar em termos de referencial? Esta é a ideia. Então, vamos aplicar essa ideia à curva de rotação de galáxias, de uma galáxia em particular. E vamos ver se nós conseguimos reproduzir o dado experimental, né? Bom, então, como eu falei, o papel de referencial em física relativística não é tão bem estabelecido quanto, por exemplo, na teoria newtoniana, teoria não relativística. Por quê? Em parte porque as transformações de Lorentz locais são amplas e nós temos, na prática, uma infinidade de possíveis maneiras de tratar esse referencial. Inclusive, a ideia de que nós temos uma transformação de referencial
global ou local. Isso é um problema das equações de campo gravitacionais que é um tema de pesquisa ainda muito controverso. E a principal controvérsia está literalmente na maneira como escolher o referencial. Então, algumas pessoas acham que um campo de velocidade tangente à trajetória da partícula no espaço-tempo seria suficiente a priori, mas outros dizem que é necessária uma teoria alternativa. Eu, particularmente, trabalho com uma teoria alternativa chamada teleparalelismo, equivalente à realidade geral, que é partidário desse segundo ramo. Ou seja, a gente acredita que a escolha de referencial é feita por um ente geométrico à parte daqueles previstos pela relatividade geral. Porém, com a mesma dinâmica, porque os experimentos da relatividade geral são amplamente catalogados. Ou seja, sabemos que, do ponto de vista dinâmico, a teoria funciona. Então, qualquer modificação que fizermos dessa teoria, qualquer tentativa de descrição alternativa, deve reproduzir os dados experimentais já conhecidos. Senão, não vira outra coisa, né? Não é física mais. A física pressupõe isso. Qualquer teoria nova deve reproduzir os resultados anteriores. Então, muitas vezes a gente imagina que tem uma explicação revolucionária sobre um determinado fenômeno, mas só funciona para aquele fenômeno. Então, não adianta muita coisa, porque a explicação deve reproduzir os dados anteriores. Assim foi com toda a teoria física, passando por teoria newtoniana até chegar na teoria da relatividade geral. Bom, no caso da relatividade geral, é claro que não é um consenso a escolha de referencial, mas nós temos a ideia da aceleração geodésica. Esta aceleração geodésica seria aquela aceleração natural do campo gravitacional. Então, se esta equação não for nula, nós teremos necessariamente uma força não inercial atuando no sistema. Então, do ponto de vista da relatividade geral, a gente teria que sempre resolver uma equação para poder estabelecermos se o referencial é acelerado ou não. Então, parece uma coisa mais complicada de estabelecer. Porém, e do ponto de vista de teorias alternativas, a gente pode especular sobre a existência de um tensor de aceleração que, na verdade, está relacionado não com a conexão padrão da relatividade geral, mas com uma conexão alternativa, e nesse caso essa conexão é conhecida como conexão de Levi-Civita. Uma conexão é um objeto geométrico que de fato diz como os vetores são transportados dentro de uma determinada geometria. A relatividade geral, imagino que vocês devam saber, dá a explicação de que o espaço-tempo tem curvatura e essa curvatura é responsável pela dinâmica da matéria. E é claro que a matéria também diz como esse espaço deve se curvar por meio da equação de Einstein. Então, esta equação pode ser formulada em termos alternativos desta conexão, que tem em vez de uma curvatura, uma torção, e essa torção é que seria o responsável pela gravitação nessa teoria alternativa. Então, nós temos duas abordagens aqui sobre escolha de referencial. Uma relacionada com a relatividade geral e outra relacionada com uma teoria alternativa chamada teleparalelismo. Essas duas teorias têm uma dicotomia de interpretação muito interessante. Elas são mais ou menos um espelho. Ou seja, a função da torção é mais ou menos igual à função da curvatura. Porém, a interpretação geométrica desses objetos são completamente diferentes. Enquanto que a curvatura é a mudança de um vetor tangente, né? Então a gente pode interpretar mais ou menos assim. Se a gente tiver uma curva fechada em um determinado espaço-tempo, o vetor normal, quando paralelamente transportado sobre essa curva infinitesimal, ele muda de uma certa distância, ou seja, uma certa variação. Essa variação é chamada de curvatura. Porém, se nós fazemos isso para torção, um sistema um espaço-tempo, na verdade, que tem a torção. Se nós transladarmos um vetor normal a uma curva infinitesimal, esse vetor vai
mudar de plano. Isso significa que nós temos a torção. Ou seja, a torção é igual a um parafuso, enquanto que a curvatura é igual a uma superfície, uma esfera. Então, nós temos a mudança do vetor normal devido a um circuito infinitesimal, e aqui nós temos a mudança de plano do vetor infinitesimal devido a uma mudança, a translação do vetor sobre a curva no espaço-tempo. Então, são interpretações que são equivalentes do ponto de vista dinâmico, mas que levam a interpretações completamente diferentes. Então, a teoria que nós trabalhamos é o teleparalelismo, e, portanto, eu vou tentar defender como o teleparalelismo explica o dado experimental relativo à curva de rotação de galáxias. Bom, e o resultado que eu queria apresentar foi publicado nesse artigo aí. Ou seja, a Modern Physics Letters A, né? E, na verdade, eu coloquei o título de referenciais acelerados e curva de rotação de galáxias, porque o referi não queria que eu falasse sobre matéria escura no título. Eu acabei mudando, né? Até porque, literalmente, não é a explicação de toda a matéria escura, mas de um dado experimental muito específico, que no caso é a curva de rotação de galáxias. Bom, então, se vocês quiserem depois tentar ler esse artigo, né? Tá aqui a referência dele, e é claro que sempre dá para achar no archive esse artigo. Bom, vamos então às premissas do artigo. Então, o que nós vamos pensar? Bom, a principal premissa é de modelo de galáxia. O modelo de galáxia que nós vamos pensar é mais ou menos igual àquele que nós imaginamos lá atrás em SFIC, ou seja, uma massa concentrada no centro da galáxia, mais ou menos concentrada no centro da galáxia, e uma estrela orbitando em torno da galáxia. Ou seja, esta galáxia tem uma massa m e a estrela tem uma massa mzinho. Nós pensamos que a galáxia é todo este modelo. É claro que não dá para interpretar como modelo simplificado várias estrelas aqui em diferentes órbitas. Então a gente vai imaginar que é um modelo simplificado de galáxia, com massa concentrada e uma estrela na ponta. Qual é a limitação desse modelo? A limitação desse modelo é que para R muito pequeno, esse modelo falha. Então ele tem uma região de validade para raios relativamente distantes do raio do centro da galáxia. Então, mais ou menos onde está a concentração maior de massa dessa galáxia. Bom, e a gente vai pensar que esta galáxia não tem 3 dimensões, ela seria um disco fino, então seria uma simetria cilíndrica com Z igual a 0. Ou seja, é um disco de um plano, né? com raio dado pelo plano R, no caso ρθ, né? E a gente pode então imaginar a relação da velocidade tangencial dessa estrela com a posição ρ até o centro da galáxia. Bom, a gente então imagina, é claro que a velocidade é tangencial, mas ela tem uma componente, no caso real, uma componente não tangencial, ou seja, nenhuma estrela está de fato fixa na órbita certinha. Às vezes ela tem um plano distinto do plano da galáxia, outras vezes ela tem uma espessura, a galáxia deve ter uma espessura mesmo que pequena em comparação com o tamanho da galáxia, mas ela ainda assim tem uma espessura. Então esse modelo é limitado e é muito simplificado, mas é extremamente poderoso para analisar o dado experimental. Então, a gente também tem a limitação de que não serve para analisar curva de rotação de galáxias espirais, e ela serve para galáxias, galáxias espirais. Ela serve para galáxias elípticas, mais ou menos circulares. Né? Então, algumas galáxias nós podemos comparar o dado experimental efetivamente. Bom, então, com essas premissas, vamos ver, então, como é a previsão da relatividade geral e como é a previsão do teleparalelismo, ou seja, da escolha de referencial feito pela conexão de Levi-Tivita. Então, vamos ver como é a previsão inicial da relatividade geral. Como eu já tinha dito, a relatividade geral é uma teoria gravitacional, geométrica, que parte do pressuposto
que nós temos o espaço definido pela métrica. A métrica é o que existe aqui neste invariante. Ou seja, o invariante, na verdade, é um invariante de distância. O porquê o invariante de distância caracteriza uma geometria? Bom, é a mesma coisa da geometria euclidiana. A geometria euclidiana, a distância entre dois pontos é um invariante. Então, a distância infinitesimal entre dois pontos caracteriza aquela determinada geometria. O que nós estamos fazendo é simplesmente generalizar a geometria euclidiana para uma geometria riemanniana. Nessa geometria riemanniana, nós temos o chamado tensor de curvatura, que difere daquela ideia de espaço plano como sendo uma tábua. Então, a física, a dinâmica física de uma partícula nesse esquema é dado pela curvatura. E mais, pela distribuição de matéria. A relação Bom, então, do ponto de vista da teoria da relatividade geral, a equação de Einstein é a dinâmica da partícula, de fato. Então, esta equação de Einstein nada mais é do que a curvatura que nós estamos falando, né, vezes a métrica. Isto seria igual à distribuição de matéria, ou seja, esta é a equação de Einstein. Então, na equação de Einstein, a curvatura diz como a matéria se comporta. E vice-versa, porque é ramo de uma equação. Então, aqui é a matéria e aqui é a curvatura. Bom, então a métrica, nesse caso, é de uma simetria cilíndrica, mas como vocês podem ver, nós temos um Z aqui. Então, é claro que na verdade é um cilindro, né, que representa esta métrica, não necessariamente um disco, como eu estava falando. Mas se nós fizermos Z igual a zero, nós efetivamente reobtemos o disco. Então, nós podemos achar, então, a curva dinâmica, ou seja, a equação de trajetória usando esta métrica, que é esta equação aqui. E desta equação aqui, nós podemos, então, definir a velocidade tangencial como sendo, então, a divisão dessas derivadas temporais das coordenadas. E, incrivelmente, isso dá uma dependência de 1 sobre ρ, ou seja, não é exatamente a previsão newtoniana, mas é uma previsão parecida com a newtoniana, porque quando o ρ vai para o infinito, a velocidade vai para zero. Ou seja, mesmo se nós considerarmos a relatividade geral como um todo, claro, nesse modelo simplificado, e tentarmos colocar a equação inteira, ou seja, os efeitos não relativistas, ainda assim, os efeitos relativísticos, ainda assim não reproduz o dado experimental. Então, isso faz necessário uma outra abordagem. O que significa, na verdade, é que a matéria escura não pode ser um efeito relativístico. Ela não é um efeito de gravitação forte. Ela tem que ser um efeito de outra coisa. Por quê? Porque a alternativa a essa consideração é imaginar que a teoria da relatividade geral não vale ali, naquele regime. Então, se você supor que a teoria vale, é claro que ela não pode ser um efeito de gravitação, de força gravitacional, e nem de velocidade, se é limite relativístico ou não. Porque mesmo colocando a teoria da relatividade inteira, ainda assim nós temos um resultado que não corresponde aos dados experimentais. Aqui, é claro, esse psi são potenciais da métrica, e esses potenciais aqui estão relacionados com a forma da galáxia, propriamente dita. Ou seja, se distorce um pouco da simetria cilíndrica ou se não, se nós temos uma forma um pouco mais ovalada ou não, isso é dado por esses potenciais. A escolha desses potenciais vem da equação de Einstein, via a solução de uma equação de Helmholtz. Bom, aqui este K é o acoplamento gravitacional, ou seja, o G apareceria aqui, exatamente igual ao limite newtoniano, só que este H aqui, ele representa o momento angular. Então, é claro que, como a estrela está em rotação em torno do centro da galáxia, esperaríamos que existe uma quantidade conservada chamada momento angular. Então, mesmo considerando todos os efeitos relativísticos, ainda assim, nós temos uma dependência de 1 sobre ρ, que vai para zero quando o ρ
vai aumentando, ou seja, quando a estrela vai se afastando do centro da galáxia, aquela discrepância entre o dado experimental e o dado medido vai se tornando cada vez mais evidente. Então lembremos que na previsão newtoniana nós temos um R elevado a meio, menos meio, e aqui nós temos um R elevado a menos 1. Ou seja, são comportamentos distintos, mas ainda assim insuficientes para explicar o dado experimental. Bom, no caso do teleparalelismo, nós utilizamos a mesma métrica. Essas duas teorias, elas compartilham a mesma dinâmica, o que, no fundo, é dizer que elas compartilham a mesma métrica. Só que, no caso do teleparalelismo, nós temos o chamado tensor de aceleração. Esse tensor de aceleração é dado em termos da torção do espaço-tempo, não mais da curvatura. Lembra? A torção é aquele ente geométrico relacionado com um parafuso. Então, essa torção, ela de fato, nessa teoria, representa a gravitação em si. Só que ela também representa a escolha de referencial. Os dois. Então, isso mais ou menos torna essa teoria, de certa forma, mais universal do que a teoria da realidade geral. Porque ela engloba no mesmo ente a própria ideia inicial da realidade geral, que é o princípio da equivalência. A equivalência entre referenciais acelerados e gravitação. Então, elas estão no mesmo ente geométrico. Isso ocorre também em realidade geral, mas é um pouco mais escondido. Então, é necessário uma análise maior em realidade geral. Como eu falei, a gente tem a equação geodésica, ou nós temos que dar uma olhada nos invariantes da teoria. Então, no teleparalelismo é tudo mais evidente. Bom, então, quando a gente usa o mesmo modelo, a mesma métrica, mas com esse ente geométrico diferente, aqui distinto, a gente pode calcular, a gente calcula a aceleração, de fato, a partir do tensor de acelerações. Então, esse tensor de acelerações aqui tem uma interpretação mais ou menos igual ao tensor de Faraday. Então, a parte elétrica dele seria a translação e a parte magnética dele seria a rotação. Então, o referencial que está acelerado do ponto de vista translacional, ele tem a parte espacial desse tensor igual a zero, ou seja, não está em rotação. Então, dado uma métrica, nós podemos escolher infinitos referenciais. E isso também é condizente com a física que nós conhecemos. Ou seja, isto não acontece no caso da realidade geral. Por quê? Porque a métrica é o próprio campo dinâmico da realidade geral. Então, era de se esperar que houvesse apenas uma e somente uma dinâmica para cada métrica. No caso do teleparalelismo, nós temos para cada métrica infinitas dinâmicas, cada uma associada com a escolha de referencial. Então, o referencial é uma escolha poderosa, é uma ferramenta poderosíssima para a gente tratar da gravitação. Porque é claro que nós não podemos esperar que um referencial acelerado observando um buraco negro parado seja igual a um observador estacionário observando o mesmo buraco negro. Porque a longa distância, a energia desse buraco negro deve se comportar como uma energia de uma partícula. Então, deveria ser mc quadrado ou gama mc quadrado. Então, esse componente de referencial é importantíssimo dentro de uma teoria física. E como a gente trabalha com essa teoria, a gente resolveu fazer a aplicação dessa ideia à curva de rotação de galáxias. E obtivemos esta velocidade aqui. Esta velocidade, como vocês podem ver, ela vai para um valor constante quando é muito grande. Ou seja, quando a distância em relação da estrela, em relação ao centro da galáxia, é muito maior do que a distribuição de matéria no centro da galáxia, que é aquela região que nós desenhamos no centro, ainda assim essa velocidade aqui vai para uma constante, ela não vai para zero. Isso é exatamente o efeito que nós esperamos experimentalmente. Ou seja, se nós colocarmos um referencial acelerado, nós obtemos o dado experimental certinho. Ou pelo menos do ponto de vista heurístico é o que se espera. Então, o que seria esse referencial acelerado? Bom, seria mais ou menos o seguinte: do mesmo jeito como a realidade geral tem aceleração relacionada com a gravitação e uma aceleração à parte na equação da geodésica, aqui nós também temos. Então, a interpretação aqui é bem clara. Temos a aceleração gravitacional puxando a partícula e temos uma força
como se fosse um foguete contrabalanceando essa aceleração. Então, isso faz com que o objeto permaneça estacionário através de uma aceleração que cancela a gravitação. Essa aceleração não inercial é que é escolhida por esse tensor aqui. Então, a interpretação desse tensor aqui é muito clara. É de aceleração não inercial. Por quê? Porque a interpretação de aceleração inercial se dá justamente pela equação de Einstein. Então, nessa interpretação, a gente pode fazer a aplicação para uma galáxia conhecida. Qual galáxia conhecida? Vamos tomar aqui um exemplo para a galáxia NGC 4594, que tem uma densidade de matéria de 10 a 15 C ao quadrado sobre G quilograma. Então, esta escolha... agora passou. Essa escolha para uma galáxia em particular vai nos dar força para saber se de fato o nosso resultado é bom ou não. E se nós devemos melhorar o modelo de galáxia para depois nós descartarmos ou não a ideia de referencial. Então, se mesmo no modelo melhorado de galáxia, ainda assim o referencial não inercial não for suficiente para explicar o fenômeno experimental, então nós devemos abandonar essa ideia e partir para outra. É mais ou menos isso que é, né, o método científico. Colocamos um determinado princípio, comparamos com o dado experimental, melhoramos o princípio, comparamos com o dado experimental. Não bateu? Descarta o princípio, jamais o dado experimental. Então, nós fizemos isso para essa galáxia em particular. Por que escolhemos essa galáxia em particular? Porque a forma dessa galáxia é parecida com o nosso modelo inicial, o modelo simplificado de distribuição no centro e estrela no exterior. Ela tem uma forma mais ou menos circular. A forma elíptica dela não é tão evidente. E é claro que a gente pegou esse efeito de massa aqui, porque nas nossas equações envolvia a distribuição de matéria lá no centro da galáxia, né? E é claro que como essa matéria é muito maior do que a própria estrela que está em rotação, na curva de rotação, a massa da estrela se torna totalmente desprezível. Então é claro que o que dá o tom do movimento da estrela em torno do centro da galáxia é exatamente a distribuição de matéria do centro da galáxia. Bom, fizemos isso. E olha que interessante, obtivemos este gráfico. Então, se vocês lembrarem da previsão newtoniana, a previsão newtoniana era mais ou menos a mesma coisa, só que depois de um pico ela descia, que era a tal da curva A, e nós temos então um exato comportamento da curva B no que se espera de matéria escura. Então, esse gráfico está no nosso artigo e demonstra que a escolha de referencial explica de maneira muito clara a curva de rotação de galáxias. Ou seja, o componente não inercial é capaz de explicar esse dado experimental. É claro que, no caso, a gente teria que analisar modelos mais avançados, teríamos que tentar outras galáxias, mas isso já dá um indício correto da interpretação. Por mais que o referencial não inercial não seja um fenômeno universal na explicação de matéria escura, certamente ele tem um papel fundamental. Ele não pode ser desprezado. E toda a ideia surgiu porque uma vez fui numa conferência científica e eu perguntei para um apresentador que estava falando sobre matéria escura e o universo estava acelerando, e eu perguntei para ele o seguinte: mas qual é a aceleração do universo? Porque você pode dizer que o universo está acelerando, você pode dizer que está acelerado, mas eu quero o valor numérico. E eu perguntei para ele, eu quero em metro por segundo ao quadrado. E ele não foi capaz de me dar o valor. E isso não é possível mesmo, porque as medidas de aceleração são todas relativas, ou seja, não existe uma maneira absoluta de medir a aceleração. Então nós sabemos que o universo está expandindo aceleradamente em relação a pontos fixos,
mas nunca de maneira absoluta. E isso me deu a ideia de explorar, então, o efeito diferencial para galáxias. Porque quando a gente pega a física newtoniana e observa o carro que está fazendo uma curva, e à luz do que se diz sobre matéria escura, a gente vai perceber que a explicação é muito parecida. Que a explicação de matéria escura é muito similar àquela explicação alternativa do referencial não inercial. Ou seja, que existe uma matéria na porta do carro atraindo o objeto para o centro da trajetória. Então, de fato particular a explicação, mas requer uma investigação maior, principalmente relacionado com outros indícios de matéria escura. Então, por exemplo, eu ainda vou fazer esse artigo, nós vamos trabalhar nessa linha, que é investigar como o efeito de referencial pode afetar a medição da radiação cósmica de fundo. Isso dá um artigo muito interessante. Por quê? Porque as anisotropias da radiação cósmica de fundo podem estar relacionadas com a maneira como o universo surgiu, mas também elas podem dar uma medida de como escolher um referencial no universo. Por quê? Porque eu tenho a ideia, pelo menos o indício devido a essas investigações, de que a velocidade é um objeto relativo dentro dessa teoria, mas que a aceleração tem um caráter mais absoluto, ou seja, a aceleração deve dar conta da filtragem de teorias diferentes. Então, requer uma investigação maior, requer uma aplicação a outros fenômenos e requer uma melhoria do modelo, certamente. Claro, aplicando em galáxias de outros formatos, aplicando em experimentações distintas, né, essa ideia, e ver, inclusive, o seguinte, se essa explicação é capaz de atender a tudo o que se conhece como indício de matéria escura. Eu, particularmente, acho que não, porque eu acho que a causa não é a mesma. Para mim, a causa da curva de rotação de galáxias não obedecer à física newtoniana é mais um efeito de referencial. Porém, a anisotropia das radiações cósmica de fundo deve ser uma coisa mais relacionada com a distribuição de matéria em si ou a própria formação do universo, que não imagino ser efeito de referencial. Então, eu não consigo botar tudo no mesmo bolo e prefiro tratar caso a caso. Então, é isso que a gente vai fazendo nas explicações futuras. Então, senhores, eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre isso e encerro a minha apresentação por aqui.